Olá, vamos ao exemplo 2. Então, nesse exemplo 2, a gente tem então uma figura que tem um tanque de grandes dimensões e descarrega água pelo tubo então indicado. Considere esse fluido que descarrega um fluido água, que é um fluido ideal. Então, a gente quer determinar aqui a vazão em volume de água que é descarregada, se a seção desse tubo tem um diâmetro, tem uma área, de 10 centímetros ao quadrado, ok? Então, observe que eu tenho, então, alturas de entrada e saída, tá? E eu tenho também diâmetro na saída, tá? Eu tenho área na saída, mas não tenho área na entrada. Então, vamos começar a resolver esse exercício, vou resolver ele aqui em amarelinho, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a equação de Bernoulli. Primeira coisa, a equação de Bernoulli. Então, o que a gente tem, então, na equação de Bernoulli? A gente sabe que a carga no ponto 1 é igualzinho à carga no ponto 2, ok? Que eu vou simbolizar pela essa letra H. Então, nós sabemos que a carga no ponto 1 é Z1 mais pressão em 1 dividido por peso específico. Então, eu já vou falar dessa propriedade de peso específico para você. Velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade. Então, tudo isso é igualzinho no ponto 2, ok? No ponto 2, peso específico mais v ao quadrado sobre 2g. Então, eu tenho que, vou organizar melhor aqui, peso específico. Acredito que em algum momento a gente viu isso, tá? Peso específico é massa específica vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, isso é peso específico. Qual a unidade de peso específico? Qual a unidade de peso específico? A unidade de peso específico é peso Newton dividido por volume, tá? Então, Newton por metro cúbico, ok? Seria a unidade de peso específico. Então, nessa primeira parte, a gente tem que entender a equação de Bernoulli, como é que ela vai funcionar ao longo dessa trajetória aí que a gente está trabalhando, ou seja, do topo dessa cisterna, vou chamar de cisterna, tá? Até aqui, ó, saindo da cisterna, ok? Bom, já entendi a equação de Bernoulli, já entendi o que é peso específico. Agora vamos entender o que é a pressão 1 e a pressão 2. Então, se a gente adotar, então, se adotarmos a escala efetiva de pressão, tá? P1 e P2 são nulos, pois são iguais à pressão atmosférica. Tá? São iguais à pressão atmosférica. Então, em relação a essa ideia, então, se eu tenho pressão atmosférica aqui e pressão atmosférica aqui, então, o termo de pressão em 1 e pressão em 2, eles se anulam, tá? Então, ainda não vou cortar, vou pegar essa equação, a gente vai trabalhar mais em cima dela. A outra maneira de você avaliar, então, essa equação é com relação ao quê? Aos planos de referência. Então, em relação aos planos de referência,
Agnes, o que é planos de referência? Planos de referência, eu tô falando o quê? Em relação às cotas. Ou em relação ao quê? Ao plano Z, tá? De referência. Então, eu vou chamar aqui, ó, esse eixo para cima de Z, ok? Em relação a esse plano de referência, eu vou chamar então, Z. Deixa eu ver aqui o que eu determinei para mim. Eu vou chamar de Z1 igual a 10 e Z2 igual a 2 metros, tá? Então, em relação aos planos de referência, que saem de baixo para cima, ok? Saem de baixo para cima. Então, eu tenho aqui Z2 e eu tenho Z1, beleza? Vamos entender, então. Vou adicionar mais uma página aqui. Vamos entendendo, então. Como esse tanque... Então, como o tanque... tem grandes dimensões, o que eu posso falar? Eu posso falar que a velocidade da superfície livre da água pode ser considerada desprezível. Como assim? V1 igual a zero. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, esse tanque é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que essa velocidade dessa pequena molequinha, vou fazer aqui a molequinha em azul clarinho, essa molequinha aqui, para ela descer e fazer velocidade, né? Que velocidade é o quanto ela se desloca em relação ao ΔT, para ela se deslocar nessa posição, tá? Ela precisa descer muito. E só em tanques muito estreitos, ou seja, diâmetros, áreas de seção transversal pequenas, isso faz diferença. Se eu tenho um tanque gigante, essa altura não vai mudar tanto, tá? O ΔS é pequeno, ok? O ΔS é pequeno. Então, eu tenho, então, que V1, tá? V1 é igual a zero. Bom, então, como é que fica a equação de Bernoulli? Eu vou pegar essa equação aqui, vou copiar, vou colar aqui. Quais são as eliminações, então, que a gente fez? Eu sei que pressão em 1 igual a pressão em 2, então esse daqui já eliminei, anulei, ok? Velocidade em 1 é igual a zero, certo? Por que velocidade 1 é igual a zero? O tanque tem grandes dimensões, ou seja, a molequinha para descer uma altura, ela precisa, né, de um tanque muito pequeno em relação ao diâmetro para descer essa altura. Então, como é que a gente faz, como é que fica, né, essa equação de Bernoulli? Então, eu deduzo a equação de Bernoulli em relação, então, aos termos que ficam. Então, Z1 vai ser igual a Z2 mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G, ok? Daqui, eu vou fazer o quê? Eu né, eu só rearranjei, ajeitei a equação, né? Agora, eu vou rearranjar para o meu objetivo. O objetivo é saber quanto é a velocidade 2, certo? Velocidade e vazão volumétrica. Então, a velocidade 2, então, vai ser... Vou passar todo mundo para o outro lado e vou passar a raiz também dessa velocidade aqui ao quadrado, tá? Então, vai ser 2 vezes G vezes Z1 menos Z2, ok? Beleza?
V2 vai ser igual, então, a 2 vezes 9,81, que está na unidade de metros por segundo ao quadrado, ok? Aceleração da gravidade. As cotas Z1, 10, Z2, 0. Elas estão em unidades de metros, ok? Daqui eu tiro, então, que a velocidade é 12,5 metros por segundo. Beleza? Qual é a vazão volumétrica? A vazão volumétrica é velocidade vezes área de seção. Se eu sei qual é a velocidade 2 e a área 2, eu sei quanto é o que? A vazão volumétrica. Então, eu tenho a velocidade que é 12,5 metros por segundo, correto? Aí, eu tenho também a área de seção transversal que ele te deu lá no problema, 10 centímetros ao quadrado. Ele te deu em centímetros. Vamos fazer aqui, então, isso acontecer para metros. Então, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Se eu elevar todo mundo ao quadrado, ok? Eu consigo, então, cortar essa unidade com essa unidade, tá? Perceba aqui em cima, tá? Eu não comentei, mas perceba aqui em cima que metro vezes metro é metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Tudo isso, quando eu tiro a raiz, eu fico com metros por segundo. A unidade também tira a raiz, tá? Então, quanto é que eu fico, né, com essa vazão? Então, eu vou fazer a continha aqui com vocês. 12,5 vezes 10 divididos por, abro parênteses, 100 elevado ao quadrado. Isso, 100 ao quadrado, fecho parênteses, perfeito. 0,0125 metros cúbicos por segundo. Então, essa aqui é a vazão volumétrica e, então, eu tenho também a velocidade na saída 2, ok? Então, esse exemplo aqui é um exemplo robusto, tá? Então, a gente revisou vários conceitos anteriormente de resolver esse aqui, mas é um exercício bem legal, tá? Obrigada, vamos para o próximo.